Olá, estudante. Então, esse é um vídeo de orientação sobre a primeira etapa, né, do TCC, onde a gente vai fazer o projeto, né, onde o grupo deve se organizar para a criação do projeto. Bom, vamos lá. Vamos começar falando, então, do que a gente precisa, né, fazer, o que a gente precisa desenvolver. Bom, o primeiro passo é a escolha do tema, né? Esse tema, lembrando que a gente já sabe, não é que nós teremos que escolher esse tema a partir dos 3 temas já pré-determinados, tá? A gente já vai falar sobre isso novamente. E depois de escolher o tema, nós vamos delimitar e construir o problema de pesquisa, tá? E vamos pensando também um título provisório, né? Esse título vai poder até o final aí sofrer alguns ajustes, mas é o primeiro passo. Para a gente lembrar esses temas, então, estão aqui, né? Quais são os 3? Bom, é importante saber que houve um primeiro vídeo de orientação geral. Esse vídeo com orientações gerais, ele precisa ser assistido pelo grupo. Lá nesse vídeo eu explico um pouco melhor esses 3 temas, tá, pessoal? Então aqui eu não vou retomar toda essa explicação, eu só vou retomar realmente quais são esses 3 temas. Então, o primeiro, aspectos históricos e metodológicos do ensino da arte no Brasil. O segundo é arte contemporânea e o terceiro, patrimônio cultural artístico e sua mediação. Então, a partir do momento que o grupo puder, né, poder falar com o orientador dentro do espaço, né, do fórum de orientação, o grupo vai poder escolher entre um desses 3 temas. Bom, feito isso, né, nós vamos para a delimitação. Para fazer essa delimitação dentro desse tema, a gente tem que pensar assim, né, o que pesquisar? Bom, o tema deve conter um recorte delimitado por um determinado período histórico, um objeto de estudo específico, mas sempre deve ser viável, ou seja, um tema em que os dados a serem pesquisados possibilitem a pesquisa e a orientação. Ser viável é ter fontes de pesquisa acessíveis. Por exemplo, não adianta falar das pirâmides do Egito se eu não posso visitá-las e não tenho livros, né, sobre o assunto. Bom, para que não fique assim só uma explicação, né, sobre o que é essa delimitação, eu achei melhor fazer a escolha de um tema um pouco aleatoriamente, né, um tema hipotético aqui dentro das nossas 3 possibilidades, e à medida que eu vou explicando cada um dos tópicos a serem realizados nessa primeira etapa, eu vou construindo com vocês o que seria, não é, esse projeto fictício, tá? Então, é um exemplo, gente, que tema que eu escolhi, tá? Então, eu peguei patrimônio cultural e artístico e sua mediação, tá? E aí, vejam, se eu escolhi, não é, essa grande área, esse grande tema, para delimitar, não é? Vejam o que eu fiz aqui na delimitação do tema. Eu coloquei, investigar como o legado da cultura africana é apresentado no Museu do Escravo de São Vicente. Aí você pode estar se perguntando, né? Puxa, professora, mas por que você escolheu esse tema? Partiu de uma inquietação que eu tenho, né? São Vicente é uma cidade vizinha de Santos, que é a cidade, a sede aqui da Universidade, da Unimes. Eu moro em São Vicente e é um tema que me é particularmente interessante. Quer dizer, eu tenho muita vontade de saber mais sobre a atuação, sobre como foi a formação desse museu, a importância dele, se ele é visitado, se não é, como é feita a mediação. Então, é uma inquietação que eu tenho, eu me coloquei como aluna, não é, dentro de um grupo, e eu poderia levar para o meu grupo, olha, gente, aqui na minha cidade tem um museu, é um museu pouco conhecido, eu gostaria muito de saber, não é mais, e depois eu penso também na possibilidade, como a terceira etapa, né, quando a gente finaliza todo o processo de pesquisa, de construção dos 2 capítulos, a gente precisa fazer um projeto. Olha, é um tema bem legal para construir um projeto de ação, né, educativa. Então, eu escolhi bastante assim aleatoriamente, um projeto totalmente hipotético, né? Não é para ninguém achar que é exatamente esse o projeto que tem que ser feito, vocês estão entendendo perfeitamente que isso é apenas um exemplo, né? Dentro de um dos temas, a gente sabe que são 3 temas, mas se alguém de São Vicente, aí do Polo de São Vicente, se interessar pelo tema, seria bem legal de toda forma. Então, pessoal, só para a gente finalizar essa etapa da delimitação, tá? Estou construindo um exemplo do grande tema patrimônio cultural e artístico e sua mediação.
eu fiz um recorte para delimitar esse tema, que é investigar o legado da cultura africana, né, no Museu do Escravo de São Vicente. Vamos seguir aqui e conhecer qual é o tópico 2, né, que vai precisar ser construído pelo grupo nesse momento do projeto. É o problema, tá? Uma vez definido o problema, formula-se uma questão uma vez definido o tema, né, formula-se uma questão para ser respondida através do trabalho. Diversos autores sugerem formular o problema em forma de pergunta, né? É a resposta a essa pergunta que tentaremos encontrar no decorrer da pesquisa. Ela deve se constituir de alguma dificuldade, né, teórica ou prática, para a qual procuramos uma resposta. E aí no próprio material já tem alguns exemplos, né? Quais características na obra da artista Regina Silveira inserem na arte contemporânea, né? Essa é uma artista brasileira importante, a gente poderia colocar ela ou qualquer outra artista, né, que nos interessasse conhecer mais da sua relação com a história da arte, com a arte contemporânea brasileira, né, e depois pensando no projeto didático onde a gente trabalharia com essa artista. Como é inserida a arte e educação em escolas rurais, né? Poderiam ser escolas rurais, mas poderia ser um outro tipo de escola pública numa periferia X, ou escolas particulares com um viés socioconstrutivista, por exemplo, né? A gente pode pensar que essas são perguntas, exemplos, né? Mas que a gente poderia, na verdade, estar fazendo de muitas maneiras diferentes. O museu é um espaço educativo, né? Em que condições ele se torna um espaço educativo? Então, aqui é só para a gente perceber um pouco, né, como formular através de perguntas. Bom, e como a gente está trabalhando com um exemplo, eu vou seguir com o meu exemplo até o final, não é, para que vocês tenham uma ideia de como fica, né, aproximadamente essa fase inicial do projeto. Então, já tem um tema, patrimônio cultural e artístico e sua mediação, já delimitei o meu tema, que é investigar, né, o Museu do Escravo de São Vicente. Estou agora formulando um problema. Vejam como ficou nesse caso do nosso exemplo, né? Como foi a organização do acervo do Museu do Escravo de São Vicente e como o legado africano é mostrado nesse museu? Então, essa poderia ser, né, a minha pergunta-problema para indicar como o grupo pretende conduzir, né, esse projeto de pesquisa. Bom, vamos seguir aqui e conhecer o terceiro item, né, ou o terceiro tópico que precisa ser formulado dentro do projeto, que é a justificativa. Para a gente entender a justificativa, a pergunta é: por que pesquisar, né? Por que pesquisar esse tema? Então, o cursista deve expor os motivos mais significativos, né, que o levou a pesquisar o tema escolhido. E aí o grupo, na verdade, vai fazer essa formulação, né? Lembrando que nós não trabalhamos individualmente, mas o grupo vai fazer essa formulação. É possível enfatizar a relevância social, educativa ou política do tema. Esse texto é determinante no convencimento de que o trabalho de pesquisa é fundamental de ser efetuado, pois é relevante para alguns indivíduos ou para um grupo de pessoas da sociedade, né? Então, a gente está tentando responder o quê, né? Qual a significação do tema escolhido, né? Qual o seu valor acadêmico? Bem, eu já coloquei aqui também o quarto item, né? Que são os objetivos. E depois eu vou passar para aquela explicação a partir do nosso exemplo, tá? Então, o que são os objetivos, né? É quando a gente define assim, para que pesquisar esse tema, né? Para que a gente quer pesquisar esse tema? Então, eu preciso estabelecer um objetivo geral e outro específico, né? O objetivo geral é amplo, né? Enquanto os objetivos específicos são recortes do geral. Ou seja, o que será especificamente alcançado pela pesquisa, né? E aí é importante que se utilizem verbos no infinitivo. Por exemplo, aqui, né, investigar, analisar, determinar as características de uma determinada questão, situação, não é? Esclarecer um fenômeno, demonstrar alguma coisa, procurar, permitir, tá? Então, pessoal, vamos aqui ao nosso exemplo, né? Porque através do exemplo eu acho que vai ficando cada vez mais claro isso. Então, nós já temos um tema ligado ao patrimônio cultural e artístico, nós delimitamos o nosso tema, que é a investigação do legado da cultura africana no Museu do Escravo de São Vicente. Criamos um problema, que é saber como foi a organização do acervo, né, e como esse legado é mostrado no museu. Como eu justifico, né? Como é que
que questões seriam importantes para justificar esse meu tema, né? Então, por exemplo, existe uma lei, né, que é a Lei 11.645/08, que regulamenta a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis de ensino da educação brasileira. Então, isso é um item que eu poderia desenvolver no meu texto de justificativa. Eu também poderia falar do conceito de reparação histórica, não é? E a necessidade de ações afirmativas para que a cultura afro-brasileira realmente se estabeleça, ganhe o seu valor, tenha o seu valor, não é, garantido, e que a sua preservação, a sua memória, a sua história, não é, tenha efetivamente espaço dentro dessa cultura de educação e acadêmica na qual nós estamos transitando, né? E especificamente, né, no caso desse museu, o seu quase desconhecimento por parte da população em geral aqui da região metropolitana, né? Então, no caso do nosso tema e do problema que nós delimitamos, não é, aqui dentro desse tema, esses são alguns itens que poderiam entrar dentro dessa justificativa. Bom, como é que ficariam os objetivos dentro desse nosso exemplo, pessoal? Conhecer o Museu do Escravo e investigar sua atividade na valorização da cultura africana e afrodescendente, né? Então, esse é o meu objetivo geral. Eu quero conhecer esse museu, quero saber como que ele faz a mediação com o seu público e de que maneira a cultura africana é valorizada dentro dele. Especificamente, né, como objetivos específicos, eu poderia colocar aqui, né, reconhecer a produção do seu acervo e determinar suas características, né? Além disso, analisar as ações de mediação realizadas no museu. Então, dois objetivos específicos. Pessoal, é mais que dois objetivos específicos, dentro do nosso tempo, né, dentro do nosso limite, fica excessivo, tá? Então, a indicação é que vocês formulem um objetivo geral e dois objetivos específicos, que vai estar excelente aí para a nossa realização. Então, aqui o nosso exemplo de como desenvolver, não é, esses itens até aqui, até os objetivos. Vamos seguir aqui, né, e vamos falar do quinto item, né, ou do quinto tópico, que é a metodologia, que questiona, né, como realizar a pesquisa, né? A metodologia, ela descreve passo a passo como deve ser construído o trabalho, as etapas de trabalho, pesquisa bibliográfica, entrevistas, preparação de textos, de trabalhos práticos e etc. E por último, gente, né, as referências bibliográficas. Então, desde esse primeiro momento, que é o momento do projeto, é muito importante que tudo que o grupo consultar, livros, sites, artigos na internet, revistas, né, tudo isso seja arquivado, colocado aqui, né, dentro desse item das referências, para que não se perca nenhuma atividade que foi realizada nesse momento e que nada que esteja escrito no trabalho, nenhuma citação que seja feita de autor. Por exemplo, depois quando chega na referência, esse autor não aparece, essa referência não está colocada, tá bem? Então, apresentar todas as obras citadas ao longo do trabalho de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Pessoal, eu coloquei aqui dois exemplos, né? Quando eu tenho um livro com um único autor, livro com 2 e 3 autores, nós temos dentro também da sala de TCC um material que explica, não é, como são as normas, não é, da Associação Brasileira de Normas Técnicas para a construção das referências. Eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre isso também, e então depois a gente volta nesse tema. O que é importante nesse momento é que as referências são a listagem em ordem alfabética dentro das normas de tudo que o grupo usou para construir essa etapa do projeto, tá bem? Bom, vamos ver como é que fica agora em relação ao nosso exemplo, tá? Então, estou seguindo aqui com o nosso exemplo, nós já temos tema, delimitamos o tema, formulamos a pergunta:
que é o nosso problema de pesquisa, elaboramos uma justificativa, escolhendo aqui quais seriam, né, os assuntos que permitem perceber a importância do tema que foi escolhido pelo grupo, formulamos os nossos objetivos, um objetivo geral, 2 objetivos específicos e precisamos formular agora a nossa metodologia. Então, eu vou explicar agora um pouquinho que dentro da metodologia nós temos 3 tipos, né, que são necessários serem pensados. Então, a metodologia, ela difere quanto à abordagem que será feita, quanto aos objetivos dessa pesquisa e quanto aos procedimentos que serão usados. Vou explicar um pouquinho sobre isso. Pessoal, o que é a abordagem? Então, uma pesquisa, ela pode ser quantitativa, qualitativa ou mista, tá? Quer dizer, é como ela aborda esse tema. Quantitativa é um tipo de pesquisa que vai trabalhar com dados, com números, que pretende traçar, por exemplo, uma estatística. Vamos supor que o meu objetivo fosse quantificar o público que visita o Museu do Escravo. Eu faria, então, pesquisa quantitativa, tá? Se eu não vou quantificar o público, não tenho acesso, não é, a essa informação sobre qual é o público visitado mensalmente, anualmente, quanto desse público é de escolas, quanto desse público é público espontâneo, isto é, pessoas que vão ao museu espontaneamente, então eu não vou falar de pesquisa quantitativa, eu vou fazer pesquisa qualitativa, né? Então, o que é uma abordagem qualitativa? É quando eu farei uma análise questionando, analisando aspectos que estão ligados muito mais a um material, a uma abordagem que eu tenho de textos, de informações, por exemplo, né, de entrevistas. Eu vou, então, traçar uma análise onde eu não tenho dados, né, quantitativos. Eu vou fazer, então, uma pesquisa qualitativa. Agora, vamos supor que eu tenha as duas coisas, quer dizer, eu estou em São Vicente, então eu tenho a possibilidade de visitar o museu. Lá no museu eles me dizem que eles podem me fornecer, não só algum material sobre a história do museu, sobre a história do artista que criou as peças que estão nesse acervo, como eles também podem me dar, os dados sobre visitação, de público espontâneo, de escolas, mensal, anual e etc. Então, se eu tenho todo esse material, isto é, eu tenho material texto, tenho informação histórica, tenho análises teóricas, mas eu também tenho dados, eu posso dizer que a minha pesquisa quanto à abordagem é mista, porque ela vai ser tanto quantitativa quanto qualitativa. Bom, dentro da metodologia, eu também tenho, qual é o meu objetivo a partir do tema que eu fiz, dos objetivos de pesquisa que eu estabeleço. Vejam, esses objetivos é o objetivo da metodologia, tá? Então, eu posso ter pesquisa descritiva, explicativa e exploratória, tá? Pessoal, há outras possibilidades, mas que eu nem vou entrar aqui porque não caberiam para nós. A maior parte dos trabalhos dentro da área de artes serão principalmente de pesquisa descritiva. Por quê? A pesquisa descritiva é aquela que vai em busca, de informações históricas, analíticas, que investigam, e depois farão todo, vão traçar, toda uma análise a partir de um determinado tema que já tem um conhecimento sobre ele, É um tema onde eu já tenho alguma referência sobre ele, que é o meu caso, que eu estou escolhendo falar sobre esse museu, que é o Museu do Escravo. Eu vou descrever muito mais a história desse museu, a história da formação desse acervo, como é a visitação a esse museu, como esse museu faz a sua mediação. Quando eu tenho fenômenos muito mais ligados à questão da biologia, por exemplo, ou fenômenos naturais, em que eu quero explicar um determinado fenômeno, ou algo que não é muito conhecido ainda, uma ocorrência, e aí eu vou explorar algumas teorias e ligar, a teoria à prática, aí eu poderia ter exploratório, eu poderia ter explicativa, mas eu vou ficar com vocês realmente na pesquisa descritiva. Depois, pessoal, cada orientador
vai trabalhar, não é, com os grupos, lembrando que cada grupo, então, tem o seu orientador, e vai indicar, de acordo com tudo que o grupo apresentar, tema, delimitação, problema e objetivos, dentro da metodologia, não é, aonde esse projeto precisa se situar, não é, se ela vai ser descritiva, explicativa ou exploratória, tá? Mas o grupo, num primeiro momento, tem que fazer uma escolha, tá? Então, dentro desse meu exemplo, eu ficaria com a pesquisa descritiva. Mas eu ainda tenho que dizer, dentro dessa metodologia, não é, que eu já falei que vai ser, no meu caso, vamos supor que eu tenha definido que ela vai ser mista, que eu vou fazer tanto quantitativa como qualitativa, descritiva, e agora eu tenho que dizer quais são os procedimentos que eu vou usar para essa pesquisa. Então, pesquisa bibliográfica, eu vou buscar livros, né, artigos, sites que falem sobre esse museu, sobre esse acervo, tá bem? Então, aí eu vou falar que eu vou fazer pesquisa bibliográfica. Agora, eu também vou procurar artigos de jornal, né? Eu também vou procurar, por exemplo, na Prefeitura de São Vicente, se esse museu, não é? Como é que ele está em relação à documentação, quando que ele foi fundado, não é? Ele é reconhecido como um patrimônio pela cidade, não é? Como é que isso está? Então, eu vou fazer pesquisa documental. Vamos supor que, a partir, não é, desse meu exemplo, eu quisesse saber, porque no caso desse museu, do Museu do Escravo de São Vicente, ele tem uma questão muito significativa, porque ele tem um artista que produziu as peças em madeira, em entalhe de madeira que pertencem ao acervo. Então, eu poderia fazer um estudo de caso, conhecendo um pouco como foi a vida desse artista, se eu tivesse, por exemplo, familiares que eu poderia, não é, estar entrevistando, quer dizer, centrar na figura desse artista que produziu peças para esse acervo, né? Ou centrar em uma escola que fez um trabalho específico relacionado a esse museu, poderia ser um estudo de caso, tá? Mas vamos supor que eu estou atuando numa escola, tá? E que eu vou aplicar na escola em que eu estou atuando algum tipo de proposta que eu vou levar os meus alunos até esse museu, vou verificar como que os meus alunos vão perceber esse acervo. Poderia ser pesquisação. Quer dizer, o que é pesquisação? Quando o pesquisador, ele está dentro do projeto como alguém que está atuando, está vivenciando essa experiência junto. Também poderia dizer que é uma pesquisa de campo, que no meu caso, não é que eu estou definindo aqui como esse museu, por quê? Porque eu vou visitar o museu, eu posso fazer entrevistas no dia que eu for visitar com as pessoas que estejam lá no museu, perguntando para elas, por exemplo, olha, como que elas souberam da existência desse museu? Por que que elas foram visitá-lo? Qual é o interesse delas em visitar esse museu? Então, estaria fazendo entrevistas e assim por diante, tá? Então, vejam que na metodologia, eu vou especificando todos os passos que eu vou precisar. E aqui eu tentei fazer com vocês, né, uma abordagem do que a gente tem, né, de possibilidades. Diante dessas possibilidades, o grupo vai conversar, então, e vai escolher, não é, de acordo com o tema que definiu, delimitou, problematizou, justificou e criou objetivos. Aqui, se vai ser quantitativa, qualitativa ou mista, né? Como vai ser aqui, né, de acordo com seus objetivos, se vai ser descritiva, explicativa ou exploratória, e vai definir também os procedimentos. Então, pessoal, é importante que dentro da metodologia a gente tenha esses 3 itens, tá? Então, de acordo com a abordagem, de acordo com os objetivos e de acordo com os procedimentos. E, finalmente, as referências, né, que aí, então, eu listaria em ordem alfabética, de acordo com as normas da ABNT, tudo que foi usado, não é, para que eu possa desenvolver o projeto, né, cada um desses itens do projeto que a gente está conversando até aqui. Pessoal, para nós finalizarmos, então, falar um pouquinho sobre a escrita e a comunicação do grupo, entre o grupo e do grupo com o orientador, né? A escrita do trabalho, ela deverá ser feita no espaço wiki necessariamente, pessoal. Na primeira e na segunda etapas, né,
todas as ações de escrita serão realizadas nesse espaço wiki. Também vai ser nesse espaço wiki que toda a orientação, né, a correção desse projeto vai ser realizada, tá? O orientador, então, vai entrar nesse espaço wiki, vai ver o que é que o grupo produziu e vai ali estar escrevendo também para o grupo, né? Olha, o que está correto, o que não está, porque não está. E depois, claro, lá no espaço, no fórum de orientação, o orientador também vai dando aí algumas diretrizes. Para ser avaliado no TCC, é preciso ter participado da escrita nele, quer dizer, nesse espaço wiki, tá bem, gente? A gente já conversou um pouco no primeiro vídeo, claro que a gente sabe que hoje em dia, né, os grupos quase que de imediato fazem um grupo de WhatsApp para poder se comunicar rapidamente. Perfeito, ótimo, mas a participação no grupo de WhatsApp não caracteriza a participação na escrita, tá? O que caracteriza a participação na escrita é a existência no espaço wiki. Pessoal, também não vale terceirizar, tá bom? Não, mas o meu amigo escreveu, eu mandei no WhatsApp e aí um outro componente do grupo pega no WhatsApp o que fui eu que escrevi, foi ele que postou para mim. Não, cada um é responsável pela sua participação, tá bom, pessoal? Não dá para terceirizar. Tá? Bom, vamos seguir aqui. Os comentários e orientações gerais para correção, né, serão feitos pelo orientador no espaço wiki e no fórum, né, que é um espaço só de orientação, pessoal. Então, a Unimes, ela tem uma opção de máscara do TCC. O que é a máscara? A máscara é um arquivo modelo, tá, em Word, que está disponível na sala, né, virtual do TCC. Ele é um arquivo em formato doc, né, feito no editor de texto do Word, e ali tem todos os itens que lá no final, tá, o TCC, para ser apresentado, ele precisa contemplar tudo aquilo que está na máscara, pessoal. A máscara está lá desde esse momento inicial, tá? Mas a gente não a usará nesse momento inicial. A gente só vai usar a máscara do TCC para a terceira etapa. Nesse momento, primeira e segunda etapa, tudo lá no espaço wiki. Para que serve, não é a máscara? Depois que toda a primeira e segunda etapa acontecerem, com todas as orientações, né, que o orientador vai dar aí para o grupo vai retirar, né, da wiki isso que foi produzido e colocar na máscara, que já está na formatação correta para a entrega final. Né? Esse arquivo final, né, formatado em Word, é que vai poder ser enviado para o orientador nessa terceira etapa, tá bom, pessoal? Então, a gente vai enviar apenas na terceira etapa, com o TCC todo finalizado, um arquivo. E de preferência não, né? Na verdade, é o que tem que ser, apenas uma pessoa do grupo é que vai fazer esse envio, tá? Porque vocês imaginem, se cada um do grupo postar, não é? Como que o orientador vai saber qual é o arquivo correto, tá? Então, apenas uma pessoa do grupo. A nota vai para todos que tiverem participado da realização em todas as etapas lá no espaço wiki, tá? Independente de qualquer coisa, participou no espaço wiki, contribuiu para a escrita, vai ter a nota. Mas aqui, não é, no envio final, apenas, não é, o representante do grupo é que vai fazer esse envio. Pessoal, as dúvidas a partir daqui vão ser, não é, tiradas aí com o orientador. E aí a pergunta final deve ser, não é, como que eu sei quem é o meu orientador do meu grupo? Há um arquivo dentro da sala com, né, os grupos e o nome de cada orientador, mas à medida que você entrar, não é, dentro do fórum de orientação, seu orientador já vai ter se apresentado ali no fórum e já vai ter, inclusive, colocado uma série de orientações ali, não é, para você, para o seu grupo, tá bem? Faça um ótimo TCC junto com o seu grupo e logo a gente traz mais algumas orientações em vídeo aqui para vocês. Um abraço, pessoal.